Bom, então qual é o plano de festas para hoje? É começarmos a falar de decisões binárias e decisões múltiplas, ou seja, ifs e whens. Mas antes disso, queria chamar a atenção deste pormenor que afinal é muito importante em Kotlin. Em Kotlin, aquilo que nós escrevemos entre chavetas dentro da função são dois tipos de coisas. Podem ser instruções ou expressões. E a diferença entre uma instrução e uma expressão é importante. Uma instrução, dizemos que quando o programa corre, as instruções são executadas. E uma instrução realiza uma ação, um efeito. Ou seja, quando executamos uma instrução, algo vai acontecer. É o caso de, por exemplo, fazermos uma chamada ao print line, passando uma string ou outra coisa como parâmetro. Isso é um exemplo de uma instrução. Quando eu executo isso, isto vai fazer uma escrita no ecrã e dizemos que isso é uma ação. Ok? Não quer dizer que aquilo que está ali escrito, exatamente, print line hello, também não seja uma expressão. Mas ok, como tem uma ação envolvida, então dizemos que é uma instrução. Ok? Uma expressão, por outro lado, é quando nós escrevemos uma expressão, não é? Nós já sabemos o que é uma expressão, mas quando nós temos uma expressão e o programa está a correr, não dizemos que a expressão é executada, a expressão é avaliada. E o resultado da avaliação da expressão é sempre um valor. Portanto, dizemos que uma expressão, quando avaliada, produz um valor. E um valor em Kotlin, como já sabemos, tem sempre um tipo associado. Portanto, se eu avaliar esta expressão, 45f a dividir por 10, sei que vai dar 4.5 e o resultado é um float. Ok? Quando eu executo a instrução println hello, isto vai escrever hello no standard output, seja lá onde for o standard output, isso é uma ação. Do ponto de vista sintático, no Kotlin, realmente uma hipótese de instrução é ser uma expressão. Eu posso sempre escrever uma expressão no lugar onde é admitido eu escrever uma instrução. Ao contrário, que não é verdade. No sítio onde, na linguagem Kotlin, estamos à espera de uma expressão, eu não posso lá pôr uma instrução. Ok? Mas, de facto, e para considerar como instrução, existem mais formas sintáticas de escritas de coisas em Kotlin que também são consideradas instruções. Por exemplo, a afetação de uma variável não é uma expressão, é uma instrução. A declaração de um valor pode ser considerado como uma instrução do ponto de vista sintático. Porque realiza uma ação, mas não sai dali um valor. Ok? Portanto, isto tudo, resumindo, instrução é algo que é executado e realiza uma ação, tem um efeito. Expressão é algo que é avaliado e produz um valor. Uma instrução pode ser uma expressão, mas uma expressão não pode ser uma instrução em alternativa. No sítio onde estamos à espera de uma expressão, não podemos escrever uma instrução, ok? Estou a chamar a atenção disto porque a partir de agora vamos começar a ver mais instruções em Kotlin. E a primeira instrução que vamos falar hoje é, assim, é a instrução if. E de facto também vamos ver que o if, como forma de fazer uma decisão binária, também se pode usar em Kotlin sem ser na forma de instrução. Mas por enquanto vamos falar da forma de instrução. A sintaxe para escrever um if destes, dos mais simples que podemos imaginar, é realmente palavra reservada if, uma expressão entre parênteses e depois quais são as instruções que eu quero executar no caso daquela expressão ser verdadeira. Bom, com isto já estou a dizer que, bom, se é no caso da expressão ser verdadeira, então quer dizer que aquela expressão que escrevemos ali entre parênteses tem que ser do tipo boolean. Não pode ser de outro tipo qualquer.
Esta expressão que escrevemos ali entre parênteses vai ser avaliada e o resultado tem que ser um boolean. Aliás, se não for, dá um erro de compilação logo. Estas instruções só são executadas se a avaliação da expressão do if der true. Senão, as instruções não são executadas. Temos aqui um exemplo, não é? Portanto, se eu escrever isto, if value maior que 0, println positivo, isto, o que eu tenho aqui é um diagrama de fluxo de execução e de vez em quando vão aparecer diagramas destes também e nas folhas de apoio que eu escrevi estão diagramas destes. Portanto, vamos aproveitar para falar um bocadinho sobre estes diagramas. Um diagrama de fluxo de execução começa por a bola que está ali como ponto de partida, o círculo cheio, e termina com o círculo que é em forma de alvo, não é? com um outro círculozinho menor. Sempre que aparece um losango, isto é uma decisão. Ok? E tem, neste caso, uma decisão neste losango, tem dois ramos. Este ramo é o do se esta condição for verdadeira, o value é maior que 0, é o que o nosso if está a ver. Então, e se a condição, se esta condição não for verdadeira, o que é que acontece? Acontece o que está a seguir ao if, as instruções seguintes. Ok? Isto quer dizer que, a partir de agora, já podemos escrever, então, programas que o fluxo de execução não é só executar as instruções ou avaliar as expressões que escrevemos todas em sequência. Não. Pode ter variantes de acordo com a avaliação das expressões dos ifs. Passa por um lado ou não passa. Ok? Estas instruções que eu escrevo aqui à frente do if, que são para executar no caso verdadeiro. Atenção, pode ser uma só instrução ou um bloco de instruções. E um bloco de instruções, sintaticamente, é abrir chavetas, instrução, e agora, se eu quiser meter mais do que uma instrução na mesma linha, tenho que pôr um ponto e vírgula para separar. Não é nada normal em Kotlin. Se eu meter instruções uma em cada linha, então não preciso de pôr um ponto e vírgula. Estou aqui a representar isso como uma mudança de linha. Está aqui o símbolo do Enter, não é? Portanto, se eu meter instrução Enter, depois é só fechar chavetas para dizer que acabou o bloco de instruções. Isto tudo para dizer que quando nas regras sintáticas aparece agora, a partir de agora, instruções, quer dizer que eu posso lá meter uma instrução ou muitas entre chavetas. Ok? Alguma pergunta que queiram fazer? Então, vamos lá fazer mais um programa só para exercitar isto. Vou voltar aqui à linha de comandos. E vamos criar aqui mais uma diretoria. MD aula 6. CD para aula 6. Está limpinho. E vamos aqui fazer um programa que, como é que eu vou chamar isto? Number. Number.kt. Aqui está o nosso amigo Notepad++, a dizer que o number kt não existe, é para criar, ok? E, portanto, também vou fazer uma função main e vou pedir ao utilizador que introduza um número. Print valor. E agora vamos ler o valor. E vou guardar aqui o valor lead, value, readline, e vou já fazer toInt, porque da linha que for lida eu só quero aproveitar um inteiro. Estamos a admitir, de facto, que o utilizador não escreve outra coisa nessa linha a não ser uma sequência de dígitos válidos para o valor inteiro. E agora vamos lá tratar disto. O que eu quero fazer é identificar se o valor é positivo. If value é maior que 0, é maior ou igual a 0, é positivo. 0 também podemos considerar positivo, não é? E neste caso, a única instrução que eu quero fazer é println de positivo.
Então, e agora se eu quiser escrever negativo, no caso de ser negativo, bom, com o que aprendemos até agora é fazer isto. Agora vou ver se o value é menor que 0 e, nesse caso, println negativo. Obviamente, para qualquer valor que o utilizador introduza, este programa vai escrever positivo ou negativo, não é? Porque ou há de entrar no primeiro if, ou há de entrar no segundo if. Ok? Vamos experimentar isto. Como é da praxe. Kotlin C do number kt. O que é que foi? Kotlin C do number kt. O diabo. O readline está a dar um erro, não é? Estão todos a ver? O que é que está a dar um erro? É de quê? Quem é que me ajuda? Readline é com L maiúsculo? É com L maiúsculo, exatamente. Por isso é que ele não encontra este readline que eu escrevi. Ok. Vamos compilar outra vez. E já compilou bem. Ok, então vamos executar. Kotlin number kt. E está à espera de um valor. Portanto, se eu escrever um valor positivo, 27, positivo. Se eu executar outra vez o programa e escrever um valor negativo, menos 45, negativo. Ok. E para o caso particular do 0, sim, se eu escrever 0, também é positivo. Já agora, se eu escrever aqui 0, se eu escrever aqui 0,3, bom, números com zeros à esquerda também são aceitáveis, assim como números com um mais 0,3. Isto também é lido como um número válido. O Twint aceita essas variantes todas que nós podemos ter para escrever valores positivos, para escrever valores inteiros. Ok? Pronto. E o if é isto. Sim? Aqui também dava para fazer com if else. Também. Dizer, É o que vamos ver já a seguir. Neste caso, estava mesmo a pedir um if com um else, não é? Sim, vamos voltar aqui ao slide, já vamos fazer isso. Portanto, a versão mais simples do if é esta. É um if que só quer executar alguma instrução no caso da condição ser verdadeira. Portanto, e por isso a expressão tem que ser o tipo booleano. Mas realmente, como diz o vosso colega, pode, afinal, o diagrama sintático do if tem esta parte opcional else, que não é obrigatória do ponto de vista sintático, mas em alguns casos faz sentido, não é? Que é, se eu tenho também instruções para executar, no caso da condição da expressão que está ali a ser falsa, então posso escrever logo else e quais são as instruções que eu quero executar nesse caso. Mais uma vez, as instruções que eu posso pôr ali é uma instrução e se for mais do que uma instrução, sou obrigado a pôr chavetas. Mesmo que eu meta só uma instrução, posso pôr chavetas. E há quem tenha esse hábito, hein? Mas já vamos fazer isso a seguir. Portanto, isto aqui é um if com else. Continua a ser verdade que esta expressão tem que ser uma expressão booleana, não é? Vamos lá então alterar o nosso programa para fazer um if com else. Neste caso, não é? Estava mesmo a pedir, que é o if. Neste caso, a instrução, o primeiro if como instrução terminou aqui, o segundo if como instrução terminou aqui, mas realmente eu posso fazer isto só com um if, dizendo que isto afinal é um else. E como eu estava a dizer, mesmo que eu meta só uma instrução, eu posso meter assim entre chavetas uma instrução que eu pus no else. Mas, ou seja, estas chavetas não são obrigatórias quando eu escrevo uma instrução. Mas posso escrever quando ponho mais do que uma instrução. Aí sim, sou obrigado a pôr chavetas, não é? Por exemplo,
um cenário é poder escrever isto desta forma, com esta arrumação. É típico, é as instruções que eu quero executar, no caso do if ser verdadeiro ou no else, devem estar identadas para percebermos que já são instruções que estão dentro da parte do if ou da parte do else. Também há quem chame a parte then, a parte que é feita, que é executada no caso da condição ser verdadeira. Mas, se eu escrevi várias chavetas, se eu escrevi código entre chavetas, provavelmente é porque eu quero fazer mais qualquer coisa. Por exemplo, imaginem que eu agora queria era, além de escrever, quero deixar um booleano val positivo do tipo boolean e quero deixar neste booleano true ou false conforme é positivo ou não. Então, neste caso, fazia println positivo e metia positivo igual a true. E neste caso, fazia positivo igual a false. Lá está uma situação em que estou a declarar o valor antes, mas ainda não foi iniciado. E neste caso é necessário declarar antes. Agora eu tenho a certeza que vou atribuir um valor, quer seja no lado do lado positivo, quer seja no lado negativo deste nosso if, não é? Portanto, no fim, se eu fizer println daquele positivo, isto vai escrever true ou false, conforme o que lá ficou, não é? Save. Vamos experimentar isto. Professor, se não pusermos o caso do zero, dissemos que não pertence nem a positivos nem a negativos, ele deixa compilar? Não, já vamos ver isso. Okay. Portanto, já agora, só experimentar isto, portanto, se eu meter aqui um valor positivo, 45, escreve positivo e true, porque depois escrevia o valor daquele booleano, né? E se eu meter assim um valor negativo, negativo e falso. Portanto, a dúvida era, então, se nós aqui não metermos o maior ou igual a zero, metemos só positivo é maior que zero. Então, o que é que sobra para o else? Os negativos e o zero, não é? Eu ainda estava com o maior que zero do outro if. O professor antes tinha um outro if que era... Sim, mas esse tirei porque passei a usar o else num if só. Certo, então e se não pusermos o caso do zero? Excluirmos o caso do zero. O professor deixar o outro. No exemplo anterior? Sim. No exemplo anterior, quer dizer, então não entrava nem no primeiro if, nem no segundo if. Certo. E ele... Agora com o else, ou entra num lado ou entra no outro. Não há outra alternativa. Sim, a minha questão é se ele deixava compilar, como não estão lá os casos todos. Não. Compila, está certo. Estando em dois ifs seguidos, há situações que podem não entrar nem num nem no outro, não é? Ok. Estando assim, de certeza que entra num ou noutro. Ok? Aliás, como eu declarei este val aqui e não iniciei, para o compilador não reclamar, ele tem que ter sempre um valor, quer aqui, quer ali. Se eu tivesse aqui uma forma de, por exemplo, imaginem que eu não meti este falso aqui. Isto já dá um erro de compilação, porque positivo, aquele valor do tipo booleano, havia uma situação que não era iniciado. Não pode ser. Ok? Está percebido isto, não é? Ok, vamos à fase seguinte. Vamos fazer um programa também, mas para nos dizer se uma letra escrita pelo utilizador é desculpem, uma letra não. Se um símbolo escrito pelo utilizador é uma letra ou é um dígito. Ok? Portanto, vamos fazer outro programa. Este number fica assim. Vamos fazer um outro programa. Como é que eu hei de chamar este? Symbol. .kt.
E este programa o que vai fazer é ler um símbolo introduzido pelo utilizador e depois diz se é uma letra ou é um dígito. Primeiro, então, vamos pedir ao utilizador que escreva um símbolo. Vamos ler o símbolo. Igual a... Como é que eu faço agora para ler um símbolo? Readline. Isto é uma string, não é? Mas eu só quero um símbolo escrito pelo utilizador. O que é que eu devo fazer? .trim. Para já, trim, ok, que é para não considerar os possíveis passos que ele tenha escrito no início, não é? Só por isso é que pode justificar aqui o trim. Mas se eu quero aceitar mesmo que o utilizador possa escrever um espaço, nem devo aplicar o trim, não é? Ah, sim. Então é de índice 0. O índice. Ok, então é só buscar o que está no índice 0 desta string, não é? Ok? Já agora, as strings também têm, eu posso, se eu aplicar a função first a uma string, isto dá-me o primeiro símbolo da string. É a mesma coisa que ir buscar o índice 0. E ir buscar o índice length menos 1, que é para ir buscar o último símbolo, também é a mesma coisa que eu ir chamar a função aplicada à string, last, dá-me o último símbolo da string. Ok? Portanto, neste caso até posso usar o first, que é o mesmo que estar ali em índice 0, sim. Ok, li o símbolo. E agora eu quero ver se o símbolo que foi introduzido é um dígito. Vou fazer um if. E o que é que eu ponho aqui para ver se é um dígito? Podemos tentar converter para um float. Se der, Se se der é um número. der, e como é que a gente sabe se dá? Se der é um número. Else, E se não der, isto dá uma exceção e o programa rebenta. Não pode ser. não, aí cai no else. Cai E, num portanto, else, não cai não. ok. Se eu chegar aqui e fizer, que julgo que é a sugestão, não é? Sim, ponto, o que é que tu estás a pensar? É fazer assim, to int é To float. to float. Ainda por cima. Então o que é que isto faz? Vai avaliar se for verdade. Mas vai avaliar o quê? Então o to float dá um booleano, Carlos. A expressão que eu ponho num if tem que ser do tipo boolean. Certo. Portanto, nunca há de ser com um to float, não é? Ok. Ok. Tenho que escrever aqui qualquer coisa que dê verdadeiro ou falso. É a única coisa que eu posso escrever como expressão a avaliar no if. Eu tenho aqui uma coisa que é do tipo char agora, não é? Este símbolo é do tipo char. E agora eu tenho que pôr ali qualquer coisa que dê verdadeiro ou falso, não é? O E já agora que máximo, dê verdadeiro se for um dígito. o máximo que podíamos fazer era irmos à tabela Unicode e ver quais é que são os números Ok. e converter aquilo para Mas twint não é e preciso depois... saber a tabela Unicode de cor, não é? Tem que ir buscar, tem que ir consultar mesmo a tabela Unicode para ver qual é o código do dígito 0 e o código do dígito 9. Ah, são os iniciais logo. 000. Não, não. Então, o que é que acontece em Kotlin quando eu escrevo isto? 0 entre plicas. Isto é o quê? Isto é de que É o tipo? símbolo 0, o char. É um char. Então, se eu perguntar se o símbolo é maior ou igual ao 0, assim estou a comparar dois chars, não é? Isto é true se... Isto é true se o símbolo que está ali, no valor sim, é o 0, neste caso é igual, ou então se é maior do que o 0. Ou ser maior que o 0 quer dizer que tem um código superior ao 0. Ok, então não é só isto que me diz que é um símbolo, não é? Então, para eu garantir que é um dígito, então tenho que obedecer a Menor esta que 9. condição e... Menor ou igual que 9. Ok. E o símbolo tem que ser menor ou igual ao 9. Ok. Isto sim.
Assim eu já sei que é um dígito, não é? Portanto, neste caso, quero que o programa escreva dígito. Println dígito. Else, para não estar já a fazer outro if, se eu meter aqui um else, quer dizer, ok, então, se eu cair neste else, é porque o símbolo não foi considerado um dígito. Bom, mas se não é um dígito, de certeza que é uma letra? Não. Agora temos que ver outra condição, não é? Bom, então agora aqui ponho mais uma instrução, que é a instrução que eu quero escrever na parte else. Esta instrução pode ser outra vez um if. Então, se ainda não está decidido se é uma letra ou não, faço outro if para ver se de facto é uma letra. Ora, como é que eu vejo se é uma letra? Eu estava à espera que tivessem uma ideia melhor do que esta. Esta que nós usamos aqui em cima, já vamos reformular. Esta funciona, mas não é necessário escrever aquilo tudo. Como é que eu vejo se é uma letra? Com A maiúsculo e com Z minúsculo. Mas entre A maiúsculo e Z minúsculo, tudo? Lá pelo meio, entre as maiúsculas e minúsculas, não há outros símbolos que não sejam letras? Se calhar há. Aliás, tenho a certeza que há. Portanto, se eu apenas fizer isto, o símbolo é maior ou igual, portanto, aparece primeiro na tabela, vocês já sabem que aparece primeiro as maiúsculas, não é? É maior ou igual a A. E o símbolo é menor ou igual ao Z minúsculo. Sim, eu vejo assim se está compreendido lá no código onde estão as letras na tabela. Mas só que de A até Z maiúsculo, que é uma sequência de códigos, mas depois o de A até Z minúsculo, que são outra sequência de códigos, mas entre essas duas sequências existem outros símbolos lá no meio. E assim eu estou a considerar que esses também caem nesta condição, não é? Portanto, Então, assim de A não a dá, Z não é? maiúsculo. De A a Z maiúsculo e depois de A minúsculo a Z minúsculo. Ok, então tem que Só meter aqui que se o fica demasiado símbolo longo. é maior ou igual a isto e menor ou igual ao Z maiúsculo, isto, então apanhei as letras maiúsculas com esta condição, ou então o símbolo que foi escrito é maior ou igual a minúsculo e menor ou igual ao Z minúsculo. Agora sim, se isto for verdade, quer dizer que ou é uma letra maiúscula, porque esta parte é verdade, ou então é uma letra minúscula. Portanto, se não cair nesta condição da parte esquerda do O, nem nesta na parte direita do O, então não é uma letra. Portanto, aqui eu tenho certeza que é uma letra. Aqui já posso fazer. Agora, esta instrução que eu vou fazer está dentro deste segundo if. Vou escrever ainda mais identado. Println, a dizer que é letra. Bom, não quero fazer mais nada, portanto, então no fim, agora se eu escrever aqui um println a dizer fim, este vai executar quando? Este último println vai ser executado quando? Se for um dígito, isto vai escrever fim? Não, Não percebi, Gonçalo? eu disse que não. Não? Então, este println que eu escrevi aqui no fim está dentro do else? Pergunto eu. Este println está dentro desta parte else? Não, isso não. Não, porque o que está dentro da parte else é este if que está lá dentro, não é? Então, este println vai ser executado no caso de ser um dígito ou não? Vai, porque se for um dígito, esta expressão é avaliada, dá verdadeiro.
O programa faz este print line. A seguir nem vai ver o else, não é? Porque se entrou na parte do if, então nem sequer vai experimentar este, porque isto era só se não fosse dígito é que ia experimentar isto. Mas no fim vai escrever este print line, que isto já está depois do if. Eu vou deixar assim uma linha em branco. Agora estou a dividir isto. Primeiro estamos a ler o símbolo introduzido pelo utilizador. Aqui está a parte da decisão, se é para escrever dígito ou é para escrever letra. No fim, estamos a fazer print line fim em condicional. Este print line em condicional face àqueles dois ifs que nós fizemos. E reparem, aqueles dois ifs não estão um a seguir ao outro. O segundo if, que vê se é uma letra, está no else do primeiro. Quer dizer, só se não for dígito é que vai ver se é uma letra. Está Por isso, percebido? e se for um símbolo? Se for outro símbolo qualquer, o que é que o programa vai escrever? Só ao fim? Só o fim, exatamente. Vamos experimentar isto. Portanto, vamos compilar o nosso símbolo, KT. E a seguir vamos executar. Kotlin. Symbol KT, assim. Ok, pede qual é o símbolo. Portanto, se eu escrever 8, dígito, fim. Certo, está bom. Se eu escrever F, minúsculo, letra, fim. Até se eu escrever I maiúsculo, letra na mesma, fim. Se eu escrever outro símbolo qualquer, como por exemplo dólar, bom, ação só fim. Isso não é dígito nem letra. Podíamos ir ver na tabela Unicode quais são os símbolos que estão antes dos dígitos para tentar experimentar, mas sim, por exemplo, um outro símbolo, ponto e vírgula. Pronto, não é dígito nem é letra, está certo. Ok? Bom, mas podemos melhorar este programa ou não? Não podemos pôr o in em vez de... Ora, aí está. Pois claro que podemos. Então, tivemos nós a aprender intervalos na aula passada. Onde é que eu posso pôr o in? Diz lá, André. No primeiro if ali, Logo no symbol primeiro if. in Ou seja, 0, em 2 vez pontos. disto, até vou pôr em comentário aqui este if. Em vez de escrever assim, posso afinal escrever if. Diz lá, André. Sim, in In. aplica 0, fecha aplica, ponto, até ao 9. É exatamente. Ou seja, se o símbolo estiver no intervalo de 0 a 9, é um dígito. Sim. Da mesma Mais maneira, conciso e percebe-se, até se percebe melhor, diria eu, não é? e E podemos também chegarmos? fazer, e podemos fazer também da mesma maneira para as letras? Claro que sim. Portanto, em vez deste if, vou escrever outro if aqui por baixo. If. Então, como é que eu escrevo aqui para as letras? Symbol in A maiúsculo, entre aplica, ponto até Z maiúsculo, ou Ok. Ou. E agora? é a mesma coisa, mas para minúsculo. A mesma coisa. Eu gostava que vocês dissessem Pois. o que é que significa a mesma coisa. Neste caso, diz lá o que é que eu escrevo aqui outra vez. Symbol in, Ah, ok. Era isso só que eu queria conferir. Não posso meter aqui isto, que acredito que alguns de vocês estavam com vontade de dizer assim, que é, então será que o símbolo está naquele intervalo ou naquele? Não. O in é um operador que funciona entre um valor e um intervalo. Com este o este ou está à espera que o lado direito seja um booleano. E isto assim não é um booleano, é um intervalo, não é? Sim, por isso tem que dizer também aqui. E o sim, ou o sim, in, isto. Ok? Alguém tem dúvidas nisto? Está percebido?
Então vamos lá experimentar, a ver se está tudo certo. E vamos executar. Portanto, se eu disser aqui uma letra, A, ok. Se eu disser um dígito, 5. E se eu disser uma letra maiúscula, G, por exemplo, tá? Se eu disser outro símbolo qualquer que não é nada disto, como é o caso do porcentagem. Fim, não escreveu. Muito bem. Está percebido o que é que nós fizemos aqui? Agora vamos fazer mais uma coisa aqui, que é, bom, mas eu queria era, ok, quero escrever dígito ou letra, conforme isto está a fazer, sim, mas no caso de ser uma letra maiúscula, queria também apresentar qual é a versão da minúscula dessa letra. No caso de ser uma letra minúscula, queria saber qual era a versão da letra maiúscula dela. Está percebido? Ou seja, se eu escrever a letra F minúsculo, queria que o programa, além de dizer que é letra, o F minúsculo, me diga qual é a letra correspondente maiúscula. Percebido? Então vamos a isso. Então, onde é que eu vou alterar? Bom, na parte de quando é dígito não é preciso fazer mais nada, mas na parte que quando é letra é preciso fazer mais, não é? Portanto, se calhar agora já não quero fazer só este if, até vamos começar por fazer assim, que é, ok, dentro deste else agora vamos ter mais trabalho, vamos ter aqui mais instruções para fazer. Então, todas as instruções que eu vou escrever dentro do if vão ficar aqui entre estas chavetas. A primeira parte está feita, que é dizer se é letra ou não é. Agora eu quero fazer mais uma coisa, que é, bom, mas se for uma letra minúscula, eu quero escrever a versão maiúscula dessa letra. Ou seja, se for uma minúscula, eu depois quero escrever qualquer coisa como println. Se for minúscula, quero escrever maiúscula. Não vou escrever para aqui os acentos. Maiúscula igual a, e queria escrever qual era o valor da letra maiúscula correspondente àquela que foi escrita. Podemos Ok? chamar ou subtrair 32, que acho que é a diferença Sim. entre os chars. Sim, já vamos ver melhor isso. Mas o que é que eu agora ponho aqui neste if? Então, podemos começar pelo maiúscula, podemos copiar a condição do Não, eu maiúsculo. aqui só estou... Eu já disse, eu quero aqui apanhar, se for uma minúscula, quero escrever qual é a maiúscula correspondente. Então, Se for minúscula... Simb in A minúsculo a Z minúsculo. Ou seja, vamos repetir isto, não é? Exatamente. Ok, vamos lá repetir isso. Já copiei para ali. Portanto, se for uma minúscula, então agora quero escrever aqui qual é a correspondente maiúscula. Epá, admitindo que a gente vai precisar de fazer uns cálculos, então dentro deste if também vou abrir chavetas para dizer, primeiro vamos calcular qual é a maiúscula e depois escrevemos val, maiúscula, só assim, igual a, como é que eu calculo a letra maiúscula correspondente ao símbolo que está ali. Portanto, dizia o Carlos que seria Dólar. dólar nada aqui. Não podemos só dólar. fazer sim menos 32? Ok, sim, Depois já menos guardamos 32. o valor dentro de uma variável, ok. Menos 32. 32 é o quê? Eu não gosto nada destas constantes mágicas. 32, isto é o quê, este 32? Diferença entre maiúsculo e minúsculo. Ah, e se a gente não souber de cor quanto é que é essa diferença? Dá para pôr aqui o compilador a calcular por nós essa diferença? Sim. Até vou já, antes disto, declarar aqui, antes disto tudo, um valor. Vou escrever com maiúsculas, porque é uma dif, que é a diferença que eu quero calcular. Então, essa diferença é calculada como? A diferença entre dois chars. Quais dois chares? Maiúsculo e minúsculo. Com os quaisquer. Ok.
Então, se eu fizer A maiúsculo menos A minúsculo, dá essa diferença? É isto? Não, Sim. tem de ser ao contrário. É Porque ao assim dá contrário. negativo. Isso é que Ah, ok. nós sabemos que primeiro vêm as letras maiúsculas e depois vêm as minúsculas, não é? Portanto, o A minúsculo é maior em código do que o A maiúsculo. Portanto, isto aqui é aquela diferença que alguns de vocês estavam a dizer que é 32, e é de facto 32. Mas, epá, assim isto fica mais explícito. Isto é a diferença dos códigos das minúsculas para as maiúsculas. Ok. E, portanto, o que eu vou fazer aqui é, bom, se isto, se é aquilo, se é uma minúscula, então o que é que eu tenho que fazer? Subtrair aquela diferença, é? É isto? Sim. Sim. Ok. E então aqui já posso escrever. Agora aqui é que é dólar maiúscula. Para escrever a versão da letra maiúscula. Bom, agora se eu queria também fazer isto para... já agora, eu posso fazer isto por fases, sim. Primeiro calculei qual era a letra maiúscula para depois escrever aqui. Ou então também podia escrever aqui logo entre chavetas a expressão que calcula a letra que eu queria apresentar, não é? Não vou fazer aqui, vamos fazer agora no caso de ser uma maiúscula. If o sim é aquela expressão, e por estarmos a repetir é que depois também podemos tentar melhorar isto. Se for uma letra maiúscula, então, agora já vou fazer só num print line, agora que a gente já sabe como é que é. Então, print line a dizer que a minúscula é igual a, e agora vamos meter aqui a expressão calcula a minúscula. Entre chavetas, a expressão calcula a minúscula. Como é que é? Simb mais diff. Ok, e o que eu vou fazer assim? Simb, ora, é uma maiúscula, então subtrai o código do A maiúsculo e some o código do A minúsculo. Isto também dá ou não dá? Se é uma Somar. Falta um maiúscula, B. também posso fazer isto, não é? Sim, De mas facto. falta um B aí no simp. Mas falta um B aqui no Simb. Ok. Está percebido? Vamos experimentar a ver se isto está bem, pelo menos. Reparem que eu pus aqui chavetas, quer dizer que este código que nós escrevemos com estes três ifs está tudo dentro do else do primeiro if. Oh, professor, Agora, estes ifs estão em sequência, não é? certo. Estes ifs são uns a seguir aos outros. Primeiro faço este, depois faço este, depois faço este. Incondicionalmente relativamente ao anterior. O que me parece que não está muito jeitoso, não é? Mas se calhar já funciona assim. Vamos ver se funciona. Mas um programa que funciona é só mais um possível estado de um programa mal feito. Hein? Vamos lá compilar isto e experimentar a ver se funciona. Portanto, se eu fizer compilar isto... Oi, onde é que temos problema? Onde é que temos problema? Temos. Eu não estou a gostar é onde o compilador está a pôr aqui a setinha a assinalar o erro. Porquê é que está aqui a dar erro? Isto está a dizer que não consegue fazer a soma que estamos aqui a pedir. Basicamente é isto que o compilador está a dizer. Isto não encontrou nenhuma soma possível para fazer isto que está aqui. E porquê? Bom, nesta expressão que eu escrevi aqui, qual é a operação que é feita em primeiro lugar? Dentro desta expressão... É o sim menos A. Ok, e sim A menos maiúscula. A dá o quê? Isto não se sabe. Um char menos um char
Um char menos um char dá Um inteiro. um inteiro. Perfeito. Mas depois eu consigo somar a um inteiro, somar um char, que agora que estou a tentar somar o A minúsculo a esse inteiro. Consigo somar um inteiro com um char? Não, só consigo é somar chares com inteiros. Ok? Eu consigo a um char, que é isto que está aqui, somar ou subtrair um inteiro, que felizmente foi o que nós fizemos aqui, por isso aqui não deu erro. Subtraímos um inteiro. Dá o quê? Dá um char outra vez. Agora aqui não. Nós primeiro aqui fizemos um char menos um char. Isto deu um inteiro. E agora inteiro mais char. Epá, inteiro mais char não há. Então o que é que eu faço aqui? Parênteses. Ok. Que é primeiro. Então ponho parênteses aqui, fica igual. Assim. Para dizer que eu quero fazer isto primeiro. É só meter estes parênteses aqui ou isto agora ficou ao contrário? Isto agora ficou ao contrário, que o menos está em evidência, não é? Portanto, assim eu estou a fazer a soma de dois códigos. Epá, não é a soma de dois códigos que eu quero fazer, não. Então, se este menos está aqui, então ali também tenho que pôr menos, que é a diferença daqueles dois caracteres é o que eu quero subtrair ao cimo, não é? Está certo? Gravei. Vamos compilar outra vez. Já não deu erro. Já não se queixa da soma que não era possível fazer. E agora vamos lá experimentar. Portanto, se eu escrever A minúsculo é a letra e a versão maiúscula é aquela. Muito bem. Então, e se eu escrever F maiúsculo? É a letra e a minúscula é o F minúsculo. Boa. Se eu escrever um dígito, não entra naquela zona do código, nem vale a pena experimentar depois mais vezes. O dígito não entra no else, não é? Ok. Vamos olhar outra vez para este programa e dizer, epá, mas isto pode ser melhorado ou não? Alguém tem aqui alguma crítica a fazer a este programa? Se não têm, se ninguém disser nada, eu vou deixar assim. E vou deixar isto como exercício para casa, que é tentarem melhorar para que o programa faça menos testes, avalie menos condições. Vou deixar assim e vocês é que vão fazer esse melhoramento. E porquê? Porque reparem, o programa primeiro está aqui a ver, deixa cá ver se é uma maiúscula ou é uma minúscula, que é para decidir que escreve letra. E depois a seguir vai ver outra vez se é aqui uma minúscula ou se é aqui uma maiúscula. Novamente. Aquele da letra podemos omitir e depois meter num dos outros ifs. Desde que entre. Sim, isso é uma situação. E mais, outra situação é aqui. Então, vamos admitir que o programa entra neste if, porque era uma minúscula. Não é? Quer dizer que avaliou esta expressão e deu verdadeiro. Então, se esta expressão deu verdadeiro, nós humanos que estamos a olhar para isto, vale a pena a seguir o programa ainda ir ver se esta tem hipótese de ser verdadeira também? Ou se, no caso de ser minúscula, há alguma hipótese de seguir também ser maiúscula? Outra maneira de dizer. Há alguma hipótese? Não, pois não. Ou é minúscula e entrou neste if, e se entrou neste if, já nem sequer vale a pena ver este if, não é? Então o que é que devemos fazer? Só assim para melhorar de repente isto que eu acabei de dizer. Else. É um else, ou seja, o segundo if, este if, deve estar na parte else do anterior. Não é? Ok, então vamos a isso. Aqui é else. E agora, para não enganar ninguém, esta parte vou identar para dizer, ok, isto agora ficou dentro deste else. Eu só vou ver se é maiúscula se não for minúscula. Agora sim. Mas, a outra melhoria que estávamos a dizer era... Então, se eu aqui já estou a ver se é letra ou não é, bom, vou dizer ao contrário, que é, se nós aqui estamos a distinguir se é uma minúscula,
Então, se é minúscula, é letra. Não é? E depois aqui, quando nós vemos, é uma maiúscula. Então, se é maiúscula, é letra. Então, o que é que eu posso fazer? Podemos cortar esse if e pôr o print line da letra dentro dos dois ifs. Ok. Admitindo que mais vale repetir o print line do que repetir o teste da condição que estamos aqui a fazer, sim, então uma melhoria para este caso seria eu não, vou invalidar este if, não é? E afinal posso concluir é que posso escrever que é letra, aqui, se é uma minúscula, então escrevo, ok, é letra. E se é uma maiúscula, também posso então escrever que é letra, ou seja, vou copiar esta linha 15 para pôr onde, digam lá vocês, que já copiei a linha 15 e vou pôr onde também. Em que linha aqui? Será aqui, antes da 21? Assim? Pronto, que é, se for uma maiúscula, então print também de letra e depois escrevo a versão da maiúscula. Está certo assim ou está errado? Não podíamos omitir um desses dois prints Epá, e podíamos, ou metê-lo seja, fora das chavetas oh, ou de alguma forma. não percebi, agora é que eu não percebi. Meter esses dois ifs com as minúsculas e maiúsculas dentro da mesma chaveta Não, e sim, depois fora podíamos. das chavetas meter o print letra. Epá, mas não conseguimos fazer isso, não é? A menos que eu fizesse era, distinguia se era letra ainda com este if, e agora só fazia os outros para distinguir se era maiúscula ou minúscula dentro do outro if de cima. Isso parece melhor. Não sei se é isso que tu estás a dizer. Não era isso. Mas sim, Mas é sim, outra faz sentido. alternativa. Vamos experimentar essa, que é assim. Então, primeiro eu vejo se é letra. Entra neste if, grandalhão que está aqui, e escreve logo, letra. Boa. E agora, dentro deste if, é que vou ver. Então, vale a pena ver agora se é minúscula só. Se for minúscula, então escrevo isto. E se não for minúscula, o que é que eu concluo? Se eu meter agora aqui um else. Se não for minúscula, então o que é que sobra? Se eu estou dentro do primeiro if, Maiúsculas. é maiúscula. Então, agora é só escrever este print line que nós tínhamos aqui. Pronto, já faz menos teste, testa menos condições e já faz mais e continua a fazer o mesmo que nós queríamos, não é? Está certo? Toda a gente percebeu isto? Vamos só aqui fazer mais um exercício. Porque estamos a aprender isto das chavetas, quando é preciso, quando estamos a escrever mais do que uma instrução é que é preciso chavetas, vou tentar escrever só chavetas, aquelas que são absolutamente necessárias. E a primeira pergunta é, estas chavetas são necessárias? Estas são necessárias ou não? Não. Então, não temos lá duas instruções. A primeira instrução, que é a declaração do valor que vai ficar com o código da maiúscula, e depois o print line. Aqui estão duas instruções. Se eu quero executar duas instruções quando este if é verdadeiro, então tenho que pôr chavetas. E estas chavetas são indispensáveis. Então, e estas chavetas são dispensáveis ou não? Agora estas que estão aqui. Estamos a fazer uma coisa também. Esta é que é só uma coisa, não é? Ok, então estas posso omitir. Tiro o fechar chavetas, tiro o abrir chavetas. Já está dentro do else e não é preciso. Mais chavetas que estão para aqui. Estas chavetas são dispensáveis ou não? Quantas instruções é que estão aqui dentro deste bloco? E esta pergunta já
já é importante. Quantas instruções estão dentro deste bloco? 3? 3. Então Uma. vamos contar. Uma é esta. Certo. E agora, a seguir à instrução da Temos execução um do if e um println, else. quantas instruções é que estão? É um if else, isso é só uma instrução. Ok. Realmente, estas chavetas continuam a ser necessárias, sim, mas cá dentro só tem 2 instruções. É o println e um if else. Ok. Um if else é só uma instrução. Ok? Mas sim, são 2, é preciso. Finalmente, vamos a esta. Isto é preciso? Estas chavetas? Deste else? Quantas instruções estão dentro deste else? Um if. É só um if, não é? Portanto, estas já não são absolutamente necessárias. Vou apagar só por isso. Mas não quer dizer que não fosse mais interessante deixá-las escritas. É? Portanto, mas só fiz aqui o exercício de só escrever as chavetas que são absolutamente necessárias. Ainda São podemos estas. tirar mais uma, professor. Se Estas tirássemos... têm 2 instruções e estas também têm 2 instruções. Há mais uma onde? Se tirássemos o val maius, se puséssemos tal como pusemos Está dentro do bem, mas isso println. era se eu não tivesse aqui 2 instruções, Sim, também sim, podia sim. tirar aquelas, né? Mas vou deixar aquilo assim. Ok. Está percebido isto? E as outras linhas com os comentários do if, agora também já vou tirar, já teve o seu propósito. Vamos deixar então a versão do programa no melhor que podíamos fazer agora, mas sim, não vamos é tirar aquele cálculo do código da maiúscula. Vamos só verificar se ficou tudo bem, se não temos aqui nenhum erro de compilação. Ok, não temos e continua a estar a funcionar bem, acredito. Portanto, se eu meter aqui letra R minúsculo, ok, é uma letra e a versão maiúscula é o R maiúsculo. Uma letra maiúscula agora, Z. E a versão é aquela, ok. E finalmente um dígito, 5. E outro que não seja nada disso, como por exemplo um ponto e vírgula e fim, não diz mais nada. Tá? Terminámos este programa que está aqui e com isto fizemos aqui um conjunto de exercícios com ifs e elses e com mais do que uma instrução, etc. Vamos seguir. Então o que é que nós temos que saber mais sobre isto? Bom, em Kotlin também é possível usar o if como uma expressão. E isto é para quê? Bom, é quando nós queremos decidir sobre um valor que queremos determinar. A sintaxe de usar um if como expressão é esta, que é if expressão, esta tem que continuar a ser booleana. No caso desta versão ser verdadeira, dá o valor que resulta desta expressão. No caso desta ser falsa, dá o valor que está na expressão, está na parte else. O que quer dizer que esta expressão é do tipo boolean, esta e esta devem ser do mesmo tipo. Porque o que eu quero é que da avaliação desta expressão if resulte um valor. Ou é o valor no caso da condição ser verdadeira, ou é o valor no caso da condição ser falsa. Tenho aqui um exemplo de utilização. Por exemplo, posso fazer isto. Println de if A maior que B, A, else B. Estou a usar aqui um if como uma expressão. Só me interessa é qual é o valor que resulta desta expressão. Ou é A ou é B, conforme esta condição. Nesta situação, usamos um if como uma expressão. Ok? A condicionante de um if como expressão é que tem que ter a parte else. Não é? E a outra condicionante é que o que eu meto aqui neste caso não é uma instrução, é uma expressão. É o que tem o valor que resulta daquele caso. Aqui é outra expressão que tem o valor que resulta no caso da condição ser falsa. Outro exemplo de utilização, este está aqui, olhem, por exemplo, o que é que fica neste valor signal? Bom, ou fica a string positivo ou fica a string negativo. Dependendo se o valor que eu estou aqui a considerar é maior que 0 ou não é. Se é maior que 0, fica lá a string positivo. Se não, fica lá a string negativo. Olhem aqui, eu esqueci-me do igual.
assim o igual sai como negativo. O zero sai como negativo. Mas é igual, por exemplo, não era isso que interessava. Está percebido o que é um if expressão? Só para tentarmos exercitar isto do if expressão, vamos fazer outro programa. Vamos fazer um programa que diz quantos dias tem um determinado ano. O programa pergunta ao utilizador qual é o ano que é interessante e depois calcula a ver se o ano é bissexto ou não é. Se for bissexto, diz 366 dias. Se não for bissexto, diz 365 dias. Ok? Vamos fazer esse programa. Portanto, um programa que pede ao utilizador que indique o ano e a seguir npp year.kt. Ok. E vamos lá fazer isto. Fun, main. Esta parte a gente já conhece e qualquer dia, na próxima aula, já depois das férias da Páscoa, vamos deixar de andar a fazer isto, está aqui. Hein? Portanto, primeiro fazemos a pergunta, print o ano. Val year igual a readline. Agora não me esqueci do line com o L maiúsculo. E vou já fazer a conversão to int. Portanto, já ficamos com o número do ano ali. E agora eu tenho que determinar se o ano é bissexto, que é para escrever. Portanto, eu quero fazer aqui um print line que há de ser qualquer coisa como o ano. E vou meter aqui depois $year tem e vou meter aqui days, que é outro valor que temos que calcular, dias. Pronto, o que eu quero é isto. O que nos falta fazer aqui é deixar no valor days o número de dias do ano do ano que foi introduzido pelo utilizador. Sabem como é que se vê se um ano é bissexto? Um ano é bissexto se... Quem é que sabe a regra? Tiver 366 dias. Tá, não, mas olhando para o número do ano, por exemplo, 2014. De 4 se é divisível por 4. Sim. Se é divisível por 4, é só isso? Quem é que sabe mais do que isso? Não são todos os anos divisíveis por 4, pois não? Que são bissextos. Sabem porquê? Isso era verdade, mas atenção, de 100 em 100 anos isso não é verdade outra vez. Ou seja, um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não divisível por 100. E depois ainda há mais uma regra, que é, ou então, se for divisível por 400, é outra vez bissexto. Resumindo, um ano é bissexto se for divisível por 4, não divisível por 100, ou então divisível por 400. Epá, é fácil. Eu disse quase isso aqui em Kotlin, não foi? Então, vamos escrever essa condição. Year é divisível por 4. Como é que eu vejo se o year é divisível por 4? Que operação é que eu faço? O resto da divisão der Faço o 0. resto da divisão por 4. E se o ano é divisível por 4, então o resto da divisão por 4 tem que ser 0. Ou seja, o ano é divisível por 4 se esta expressão que eu acabei de escrever for verdadeira, não é? Certo? Bom, mas já vimos, não é só esta, não é? O ano é divisível por 4, e não pode ser divisível por 100. E não pode ser divisível por 100. Ou seja, se o year, resto de divisão por 100, for diferente de 0. diferente de 0. Ok.
Portanto, isto é, então é divisível por 4 e não por 100, ou então é divisível por 400, ou então o year é divisível por 400, ou seja, isto é igual a 0. Ok. Eu não sei se falta aqui uns parênteses, ou seja, isto é só assim? Se for só assim, o i é mais prioritário, não é? Então vai ver se é divisível por 4 e não por 100. Ou então, independentemente disso tudo, se é divisível por 400. Epá, mas o ano só é bissexto se for divisível por 400 e por 4? Ou basta ser divisível por 400? Olha, nem sei. Não fui ver essa regra agora. E, portanto, eu acho que é se for divisível por 400 e por 4. Mas não sei se é só se for divisível por 400. Portanto, admitindo que é... Se eu deixar assim, então estamos a dizer que se é divisível por 400, independentemente se é divisível por 4 ou não, isto dá true. Agora, o que é que eu quero fazer com isto? Bom, o que eu quero fazer com isto é deixar uma variável, ou um valor, lá tenho com as variáveis, days, igual a, se isto for verdade, quanto é que fica em days? 366. Else, fica 365. Ok? Portanto, acabamos o nosso programa. Portanto, primeiro lemos o ano, a seguir calculamos o número de dias, para o caso do ano ser bissexto ou não. Né? Se for bissexto, ou seja, se a condição for verdadeira, o resultado deste if expressão é 366. Se não, é 365. Está feito. E a seguir escrevemos aquilo. Vamos experimentar. Kotlin C do year.kt. E agora vamos executar o year.kt. Pergunta-me o ano. Ora, um que a gente sabe que foi bissexto foi 2020. o 2020 foi bissexto, não é? Tem 366 dias, está bom. E o 2019, de certeza que não é bissexto, tem 365. Bom, experimentámos com estes dois, não quer dizer que isto esteja tudo bem, mas já não vamos experimentar com mais. Se está certo até aqui, deve estar o resto. Alguma dúvida nisto? Isto foi para mostrar que, neste caso, estamos a usar um if expressão e não um if instrução. Ok? Este 10, afinal, é um valor de que tipo? Do tipo int. Não é? Então, eu podia meter isto assim, olhem. Se for bissexto, então é para deixar lá 365. Se não, é 366. Não. Eu quero que o resultado dê um int. Então, o if não pode ter, num caso, o valor 366 inteiro e, no outro caso, o valor 365 string. Está certo? Isto vai, com certeza, dar um erro de compilação se eu experimentar. Portanto, isto é do tipo int, então quer dizer que ambos os lados do if, expressão, têm que ter valores do mesmo tipo. Bom, e se eu deixar assim, também até já nem é preciso dizer que o days é do tipo int. Ok, temos mais um programa pronto. Se não houver perguntas, passamos para o próximo conceito. O próximo é, de facto, ter a decisão múltipla. Na decisão múltipla, existe também mais uma instrução no Kotlin, que é a instrução when. Esta versão que nós estamos a ver é a versão que eu diria que é a mais simples do when. No when, pode-se fazer isto. When, abrir chavetas, e agora vamos ver esta condição. O que quer dizer que esta condição que aparece aqui tem que ser do tipo boolean. Vou ver esta condição. Se esta condição for verdadeira, executo estas instruções.
Depois posso meter outro ramo com outra expressão para dar outra vez outras instruções. Outro ramo com outras instruções. Portanto, posso ter vários ramos destes, que estão aqui, e no fim posso ter um ramo else, caso queira. Caso não queira, posso omitir o ramo else e acabar o n. Está percebida a sintaxe? Está aqui um exemplo. Portanto, tenho aqui um exemplo que é este aqui. When o value é menor que 0, isto faz print negativo. When o value, resto de divisão por 2, dá 0, então faz print de mais par. Else faz print de mais ímpar. Atenção, o when só deixa cair num dos casos. Isto realmente, do ponto de vista prático, é como se tivéssemos, com esta utilização que está aqui, é como se eu tivesse uma sequência de ifs com elses encadeados. Ou seja, como é que o when avalia? Está aqui a mostrar neste diagrama. Primeiro, vê a primeira condição. Se essa condição é verdadeira, faz as instruções que estão lá a seguir e agora vai já para o fim disto tudo. Nem vê o resto. Se esta condição não for verdadeira, então no else desta decisão ainda vai ver a segunda condição que está aqui, que é se o value, o resto de divisão por 2 é igual a 0. Se for, faz print de mais par e vai para o fim e acabou. Caso esta não seja verdadeira, bom, como temos aqui um ramo de else, então é o else desta decisão, vai escrever mais ímpar e acabou a história. Está percebido como é que isto executa? Isto é o when, a versão mais simples que podíamos imaginar para substituir uma sequência de if-elses. Ou seja, a partir de agora, sempre que vocês tiverem uma sequência de if-elses com várias condições, em vez de estarem a fazer estes if-elses em cascata, que se diz que são assim, não, podemos fazer um when com esta construção. Eu estou-me a distrair com as horas. Ok, está controlado. Vamos já fazer um exercício com isto? Deixem-me cá ver, deixem-me pensar. Não, vamos deixar para a próxima versão do when. A próxima versão do when é a instrução when, mas agora com uma expressão aqui em cima. Estão a ver? Portanto, isto escreve-se when, uma expressão. Quer dizer que já só estou interessado em avaliar o valor desta expressão. E agora também continuo a ter uma sequência de casos. Mas agora, nos casos, já só meto ali uma expressão que é do mesmo tipo da expressão, do valor que saiu da avaliação da expressão que estamos a considerar como a expressão da condição. Ou seja, esta expressão tem aqui, resulta um valor. E o que eu quero ver com isto é, bom, caso este valor seja igual a este valor que está aqui, entra, faz estas instruções. E depois posso ter outro caso diferente. Mas, nesta situação, eu posso meter um valor, vírgula, outro valor, ou seja, se for um destes valores que estão separados por vírgulas, faço estas instruções. Outra hipótese é também usar o in ou not in no intervalo. É, dado o valor que saiu aqui, se estiver neste intervalo, também entra num ramo. Vamos olhar para este exemplo, não é? Temos aqui um exemplo para clarificar um caso em que estamos a usar um when destes. Portanto, estou a fazer when, um valor, e agora estou aqui a dizer, se este valor for 0 ou menos 1, faz print line do A. Pronto. Caso contrário, ainda vai ver se o valor está dentro do intervalo de 1 a 10. Se estiver, print line de B. Caso contrário, vai ver se está fora do intervalo de 15 a 20. E se estiver, faz print line de C. Se não caiu em nenhum dos casos anteriores, então faz print line de outros. Ok? É para, no caso de não ser nenhum dos outros. Mais uma vez, nesta situação, o else não é obrigatório. Se nós não queríamos identificar os outros casos, só quiséssemos identificar o caso A, B e C, então escusava de pôr o ramo else. Não é preciso. Tá? Mesmo no caso de eu meter in e um intervalo, ainda posso meter outra vez vírgula, in, outro intervalo. Aqui neste exemplo é que não está uma situação destas. Mas pode-se meter várias condições de estar dentro do intervalo separados por vírgulas no mesmo caso. Está percebido isto?
Bom, Pois, agora se calhar já eu vale a pena só, fazer um programa. Sim, diz, eu só tenho Aurélio? uma dúvida Sim, nesse when que está feito aí. sim. Eh, Aí não vai fazer confusão entre o B e o C, por exemplo, que Mas aí qual é o diz se não problema? Se tiver. cair no B, já nem vai experimentar o C. Ah, ok, ok, faz todo sentido. Sim. Ok? Portanto, os casos são avaliados pela ordem com que estão indicados. Assim como no exemplo anterior, não é? No slide anterior, também neste exemplo. Então, eu estou aqui a ver. Então, se o valor é menor que zero, ponho negativo. Sim, senhora, mas não pode ser par e negativo? Pode, mas este eu já nem estou a considerar. Disse que era negativo, já nem entra no segundo caso. Porque estamos a ver, isto vai ser avaliado como uma sequência de if elses, não é? É o equivalente a uma sequência de if elses. Tá? Portanto, aqui a mesma coisa. Se cair no caso anterior, já não experimentamos o caso seguinte. A regra sintática deste when é só para facilitar, porque se eu utilizasse para fazer a mesma coisa que estamos aqui a fazer, se usasse a construção do slide anterior, tinha que estar aqui a repetir se o value é igual a 0 ou o value é igual a -1, estão a ver? E aqui não, ponho when value 0, -1 logo no caso. Isto é só uma forma sintática mais eficiente de expressarmos a nossa decisão múltipla. Porquê é que se chama isto uma decisão múltipla? Bom, porque estamos logo a estratificar os casos em várias situações para entrar só num dos ramos. Tá? Tal como foi identificado aqui neste diagrama, não é? Portanto, é experimentado um caso contrário vai experimentar o outro, caso contrário vai experimentar o outro, e se terminar com else, há uma coisa que é para fazer aqui, no caso contrário de todos. Caso, senão, nem seria necessário. Antes de fazermos já um programa, vou já para a parte que eu queria apresentar no fim e depois já vamos fazer um programa. O when também pode, tal como o if, pode ser utilizado como expressão. E isto quer dizer que nestas construções que estão aqui, no caso de ser uma expressão, when expressão, é que quer dizer que aqui, em vez de estarem instruções, está uma expressão, que é qual é o valor que resulta em cada caso. Isso é um when expressão. Como está aqui, olhem, por exemplo, este when vai ver, caso este valor seja 0, 2, 4, 6 ou 8, dá 2, fica em res. Caso contrário, é 1, fica em res. Está feito com o n, fizemos logo a distinção entre vários casos para decidir um valor. E por isso é que dizemos que este n que está aqui utilizado é um n expressão. Pode ser utilizado um n destes sempre que eu queira decidir sobre um valor com vários casos. Tá? Um n como expressão tem uma verificação adicional de parte do compilador, que é, atenção, isto tem que dar um valor para res para qualquer valor que tenha em value. Ou seja, este when tem que abranger todos os casos possíveis. E, portanto, neste exemplo que eu tenho aqui, abrange, porque tem um else, apanha todos os outros. Agora, se eu fizer um when sem else, tentar usar como expressão, então o compilador tem que ser capaz de verificar que os casos que nós enumeramos estão a abranger todas as situações possíveis de valores que eram possíveis neste valor que está aqui na condição. Tá? Se não abranger, é o compilador que reclama disso logo. Não nos deixa fazer, não compila enquanto não fizermos um N que decida sobre todos os casos. Vamos a um exemplo, se tivermos tempo, senão a gente interrompe quando tiver quase. Pois já estamos em cima da hora. Faltam 5 minutos para terminar. Vou só fazer aqui um... Não dá tempo. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, depois já fazemos mais exercícios com o N e na próxima aula, que já é depois da Páscoa, não é? É que vamos começar a declarar funções nossas. Até lá eu vou publicar uns exercícios que já peço para vocês
usarem isto e fazerem algumas funções, não vão conseguir fazer esses exercícios, ou conseguem, se aplicarem os conhecimentos do semestre anterior, mas se calhar são fraquinhos. Portanto, não aconselho a esperarem, e vou dar um prazo para entregar os exercícios, que é depois da primeira semana de aulas das férias da Páscoa. Tá? Portanto, a aula de hoje terminou. Boa Páscoa é o que eu posso desejar neste momento. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Obrigado, igualmente. Boa Páscoa. Boa Páscoa.